Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 10. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Enquanto você vai procurando, vamos ver se a gente consegue, né? Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó, hoje você vai conhecer a história de um homem chamado Cornélio. Aí diga para ele assim, está em Atos capítulo 10. Então vamos achá-lo. Tenta desligar para mim, a gente tem que rodar. Aleluia. Ele é santo, Ele é tremendo. Pai querido, Senhor Jesus. De louvor. Oh Deus, te colocamos, Senhor, no lugar, Senhor, de destaque, Pai. Oh Deus, ao qual, Senhor, este é o teu verdadeiro lugar. Não importa, Senhor, não importa os outros, não importa as outras coisas, o Senhor tem que ser o centro, Pai. Eu oro, Senhor, por estas vidas. Eu oro, Senhor, por cada um que saiu da sua casa e veio a este local. Oh Pai, com certeza o Senhor tem algo a dizer a nós. Por isso peço, Pai, que tire toda e qualquer dispersão. Repreenda o espírito maligno que traz comichão nos ouvidos, que tenta, Senhor, roubar a Tua palavra, para que então a verdade ela seja perdida, Pai. Eu oro, Senhor, para que ninguém seja importunado neste momento. Contenha, Pai, os teus filhos, abençoa o Senhor, em nome do Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado, Pai. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Aleluia. Nós vemos aqui que Deus, Ele considera as nossas orações como um sacrifício que sobe até Ele. Irmãos, a necessidade de nós estarmos constantemente em oração. Através da oração, nós somos direcionados ou redirecionados para o caminho correto. Através da oração, Deus ele pode falar ao seu coração. Através da oração, nós podemos alcançar o favor de Deus e obter respostas. Aquele homem, ele tinha muito para ainda experimentar de Deus, mas o bom é que ele ainda não sabia disso. Quando olhamos para Cornélio, ele era um homem piedoso, um homem que ajudava as pessoas. Poderíamos dizer que ele é um homem de compaixão, um homem que de repente não podia ver alguém passando por uma dificuldade e ele chegava até essa pessoa, ajudava no que fosse possível para ele fazer. A palavra fala que perto da hora nona ele estava orando. Nós vemos que ele era um gentio. Nessa época, não sei se você conhece um pouco da história, somente o judeu ele achava que era digno de ter o Deus de Abraão. Mas Jesus ele tinha ascendido aos céus. Ele passou 40 dias instruindo os discípulos. Eles receberam o Espírito Santo. Mas nós vemos que após tudo isso, a necessidade de passarmos por experiências no nosso dia a dia, para que toda a teoria, todo o ensino, ele seja então fixado dentro de nós. E daqui a pouco nós vamos entender um pouco o que isso quer dizer para as nossas vidas. Nós vemos aqui que Cornélio, ele era um homem piedoso, mas Deus queria algo mais com ele. No versículo 6, Deus envia e dá uma instrução: encontre aquele homem, e aquele homem irá te dar a instrução a qual você precisa receber. Nós vemos aqui que Cornélio, ele é um homem responsável. Ele tinha uma posição de autoridade.
Imagine nos dias de hoje alguém com uma posição de autoridade. Com certeza uma pessoa dessa tem muitos afazeres, né, irmão? Muitas obrigações. A pressão sobre uma pessoa desse tipo é grande. Muitas coisas para resolver. Mas a palavra diz que mesmo assim, mesmo sendo um homem ocupado, ele viu a necessidade de fazer ou de obter um lugar para Deus na sua vida. Irmãos, diante de todas as coisas, eu te pergunto, quem é Deus na sua vida? Ou aonde está Deus na sua vida? Nós poderíamos colocar duas situações. Deus, será que Ele está como um hóspede na sua vida? O que seria Deus como um hóspede? É alguém que você até gosta porque você recebeu na sua casa? É alguém que você até está tratando bem, porque se ele está hospedado na sua casa, você então está fazendo ali o melhor. Mas, muitas vezes, o hóspede, ele vem nos ajudar em algo específico. Mas Deus, ele não quer simplesmente ser um hóspede, Ele quer ser um morador da sua casa. Ele quer ser um morador da sua vida. Ele quer ter um cantinho reservado para Ele. E nesse canto reservado para Deus, nesse lugar reservado para Deus, é onde Ele vai te direcionar. É onde Ele vai falar com você. Eu sei que nós muitas vezes podemos tentar falar com Deus e até temos êxito. Mas muitas vezes o ambiente ou as circunstâncias ao nosso redor atrapalha muito nós chegarmos para ouvir realmente a voz de Deus. Às vezes você está orando e alguém te importuna, às vezes você está tentando estudar um pouco a palavra, e às vezes o barulho ao redor atrapalha. Às vezes a necessidade de você buscar um pouco mais de sossego para poder ouvir a voz do Senhor. Eu não sei o que você vai fazer, meu irmão, mas uma coisa é certa: nós precisamos deste lugar para Deus falar conosco. Nós precisamos deste lugar onde Deus ele vai te tratar, onde Deus ele vai sarar as suas feridas. Este lugar onde Deus te pega no colo, neste lugar onde Deus te aconchega nos seus braços. É neste lugar onde você sente realmente o amor do Pai para com o Filho. Esse lugar é um lugar que você precisa arrumar, ou se você já tem, use e abuse desse lugar, porque ele vai te dar grandes bênçãos sobre a sua vida. Cornélio, ele entende a urgência e o poder do Evangelho. Nós vemos aqui que no versículo 32 do nosso capítulo que estamos lendo, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto ao mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste a vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te mandar falar. Nós estamos hoje reunidos na presença de Deus. Quando dois, a Bíblia diz dois ou mais reunidos. Irmãos, eu não sei se você já percebeu a diferença. No secreto Deus te trata, mas quando estamos juntos, nós fluímos. Quando estamos juntos, o Espírito Santo, Ele nos vivifica. Uma coisa acontece no secreto, outra coisa acontece quando estamos juntos. Nós precisamos das duas coisas. Não basta apenas estar juntos, não basta apenas estar no secreto, mas temos que fazer as duas coisas, para que nós possamos receber a transformação. Quando estamos juntos, nós somos confrontados. Quando estamos juntos, você é testado nas suas limitações, porque a palavra diz que nós temos que suportar uns aos outros em amor.
Como você pode suportar uns aos outros se você está sozinho? É quando estamos juntos que nós podemos exercer aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Jesus deixou para a orientação das nossas vidas. E Cornélio, ele entendeu muito bem. Ele sabia que aquela mensagem não era somente para ele, mas era uma mensagem para todos. Todos estavam ali reunidos para ouvir o que aquele homem de Deus tinha para dizer. Nós vemos que no mesmo capítulo de Atos, uma pessoa fez diferente. Quando Cornélio recebe a orientação de Deus, ele de pronto diz: vamos fazer agora. Eu não vou esperar para depois. Irmãos, se eu estou enfraquecido, se eu estou triste, se eu estou amargurado, se eu estou prostrado, eu não posso esperar para depois, para Deus me tratar. Não dá para dizer: Senhor, a semana que vem o Senhor começa. Senhor, pode ser amanhã. Não, eu quero agora. Eu quero agora desse amor, desse bálsamo. Eu quero agora ser cheio. Eu quero agora ser transformado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 24, versículo 25. Atos 24, 25. Olha que essa pessoa chamada Félix fez totalmente diferente de Cornélio. Olha o que diz aqui. Vamos ler um versículo antes, 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e entendo oportunidade, te chamarei. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus, ele fala conosco, nós dizemos para ele: foi boa a sua palavra, mas por hora está bom, depois qualquer coisa eu te chamo, qualquer coisa eu te procuro. Muitas vezes nós agimos assim para com Deus. Deus, ele fala conosco, mas nós dizemos: Senhor, agora eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para falar, para resolver. E a Bíblia fala sobre isso e diz assim: louco, essa noite podem te pedir a sua alma. Esta noite podem te pedir a sua alma. Eu estava conversando com um senhor da minha rua ontem, e ele contou um pouquinho do que tinha acontecido ali na rua, né? Uma movimentação que teve lá entre polícia e outras pessoas. E ele disse que um carro passou em alta velocidade, passou perto dele. Ele disse: puxa, por pouco eu vi ali que eu poderia ter morrido. Aí ele disse para mim: mas a gente só vai na hora que Deus quer. Eu disse para ele assim: pode ser o contrário, pode ser que o Senhor não foi ainda, porque você tem algo para resolver ainda na sua vida. Então agradeça a Deus que Ele está te dando uma segunda oportunidade. Irmãos, quantas oportunidades Deus está nos dando. O fato de você estar aqui hoje é uma oportunidade. O fato de você poderia, nos acontecimentos que você teve no dia de hoje, não ter estado aqui. Mas você agradece a Deus, porque se Deus te trouxe até aqui, mesmo contrariado, mesmo entristecido, mesmo cheio de problemas, é porque Ele tem algo a falar ao seu coração. E agradeça a Ele. Cornélio entendeu essa urgência, ele percebeu a vontade de Deus, ele percebeu que algo seria revelado para a sua vida. E aí nós entendemos e vamos começar a entender um pouco como Deus age, porque ele teve uma visão, o anjo fala com ele, só que ele não diz tudo. Por quê? Por que Deus faz essas coisas? Não era mais fácil? Já é difícil você ter uma visão do Espírito, né? De uma visão de Deus. Ainda quando você tem, parece que vem pela metade, porque Deus, ele conhece o nosso coração, irmãos. Se aquele homem tivesse recebido tudo, ele não iria ir até o local ou até as pessoas que iriam concluir o que ele precisava.
Ele não ia entender o que é autoridade espiritual. Ele iria achar que não precisava daqueles apóstolos nem dos discípulos de Deus, porque ele teria falado diretamente com Deus. Para que eu preciso deles? Mas a palavra fala que o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que não traz confusão. É um Deus que Ele vai falar com você, mas Ele vai usar o profeta de Deus. Ele vai falar com você, mas Ele não vai enviar qualquer um desconhecido, meu irmão. Às vezes nós caímos nesta conversa, porque o diabo também, muitas vezes, tenta gerar confusão nas nossas vidas. É por isso que, hoje em dia, nós temos visto uma ideia deturbada. Mas quando olhamos para o Salmo 23, que é muito conhecido, que diz o que? O Senhor, e nada me faltará, guia-me mansamente. Aonde? Nos pastos verdejantes. Fala de um pastor, fala de um local onde você é alimentado. Irmãos, você comeria em lugar estranho? Se você tem oportunidade de comer na sua casa. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E se Deus criou esta organização desta maneira, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não fomos nós que pedimos, Senhor, crie dessa forma. Foi Ele que instituiu. Ele que fez dessa forma. Mas, o inimigo, ele tenta interagir no meio das pessoas, dizendo, tanto faz, não há necessidade. Realmente Deus, Ele fala em todos os lugares, mas se você tem oportunidade de estar na sua casa, não vá comer em outro local. Se você tem oportunidade de estar com os seus irmãos, não vai estar em outro lugar. Esse é o que Deus tem falado aos nossos corações. Cornélio, ele percebe a vontade que sabia que algo iria acontecer, então ele não perde tempo. Cornélio, ele reconhece a presença do Pai. Ele reconhece que algo iria acontecer. E quando nós vemos aqui o que o Senhor tinha para ele, é algo tremendo. Porque no momento em que ele ora, no momento em que ele estava ali em oração, Deus ouviu a sua oração. E eu imagino Deus assim, já traçando algo para acontecer. De repente Deus dizendo assim, agora falta o meu outro amado filho dobrar o joelho, porque agora eu vou falar com ele. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. E no dia seguinte, indo eles, versículo 9, ao caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. A hora sexta é perto do meio-dia. Irmãos, se Pedro não tivesse ido orar, como que ia acontecer as coisas? Pensa comigo. Às vezes você está orando para que a ajuda venha. E quando alguém então dobra o seu joelho, Deus diz, é esse que eu vou mandar. E diz, esse vai. E o outro diz, esse você vai ouvir o que aquele tem para dizer. É interessante. Pedro então ele vai, e ele começa então a orar. E ele vê o céu aberto. Irmãos, não sei se você sabe, o judeu, ele não come certas carnes. Então ele vê numa visão o céu aberto. Olha o que diz aqui a palavra. Olha o que diz aqui a palavra. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. E quando no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez ele disse a voz, não faças tu comum o que Deus purificou.
Nós vamos entender um pouco desta visão mais lá na frente, porque Pedro também não entendeu. E por 3 vezes ele vê esta visão, e depois ele vê se juntando esses lençol e retornando ao céu. Mas, olha aqui no versículo 19, e pensando Pedro naquela visão, porque se você tivesse uma visão dessa, irmão, você não ia esquecer ela logo em seguida, né? Mesmo depois que foi embora, Pedro ficou pensando naquela visão. Acho que ele ficou parado. Ele até perdeu a fome, porque a palavra diz que ele estava com fome quando teve essa visão. E aí no versículo 19 diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Aí tem uma palavra aqui: não duvidando. Irmãos, nós não podemos duvidar. Quando Deus nos traz uma palavra, a tendência é, quando ela é um pouco ou absurda para nós. Ela foi absurda para Pedro. Ela foi algo até agressivo para ele. Mas a orientação do Espírito: não duvide, porque nós servimos um Deus do impossível. Deus do impossível. Será que você tem uma dimensão do que é o impossível? Eu te respondo, irmão, nós não temos. Porque se nós tivéssemos nada nas nossas vidas, nós poderíamos tudo, porque o Senhor tem nos fortalecido. É por isso que muitas vezes a palavra diz: ajuda-nos na nossa fé. Ajuda-nos. Muitas vezes falta fé, irmãos. Muitas vezes a circunstância, ela é muito grande. Mas, irmãos, se Deus pudesse te levantar acima da circunstância, e você pudesse olhar as circunstâncias do alto, você sentiria medo dela, porque você veria ela lá, pequena, bem embaixo. É por isso que a palavra diz que o Senhor quer nos elevar nas alturas como águia. Porque aquele que tem uma visão de águia não teme o que está na terra, porque vai se tornar muito pequeno. Assim também quando nós olhamos com os olhos de Deus, irmãos, imagine se nós pudéssemos olhar com os olhos de Deus. Você iria olhar aquele problema, você diz: isso não é nada. Você ia olhar aquela circunstância: isso não é nada. Porque você iria dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem eu tenho servido. E assim como Deus me provou na minha vida, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. Mas o inimigo astuto, ele cola lá do seu lado e começa a conversar um pouco com você. Na verdade, ele fica soprando no seu ouvido. Ele começa a colocar dificuldades, onde para Deus não há dificuldades. Ele começa a te colocar para baixo. Ele começa a te acusar. Irmãos, se algo te acusa, com certeza não é Deus. Se algo te acusa, com certeza não é Jesus. Se algo te acusa, com certeza não é o Espírito Santo. Porque a palavra fala que o Espírito Santo, ele veio para mostrar, para nos convencer. Ele não veio para acusar. É diferente, irmão. Quando você é convencido de algo, né? Você olha a situação e você diz: puxa, é verdade. Agora, quando alguém mostra na sua cara e aponta o dedo e fica dizendo: ó, você fez tal coisa, isso é o acusador. E a palavra fala que o acusador é o diabo. O Espírito Santo, ele te convence. Porque quando você chega à conclusão que realmente eu sou limitado, eu sou pequeno e eu dependo de Deus, então gera arrependimento, e do arrependimento vem a salvação, porque Deus está perto de nós. E aquele homem entende tudo isso. Nós vemos que ele reconheceu a presença de Deus. Nós não podemos ser como Jonas. O que Jonas fez? Quando ele recebe a instrução de Deus, o que ele fez, meu amado irmão? Responda para mim. Sumiu, né? Deu um pinote. Ele achou que poderia se esconder de Deus.
Nós achamos, hoje eu não vou no culto. Não vou no culto porque aí se eu não estiver lá, não vou ouvir a palavra. Você está se escondendo de Deus. Só que me engana, porque de Deus ninguém se esconde. Eu vou tentar esquecer o que Deus tem colocado como propósito para nós. Não importa, irmão. Deus já disse e você já sabe. Deus já te mostrou. E você está fazendo como Jonas. Irmãos, diante da revelação que nós recebemos, nós estamos pregando aqui sobre Cornélio, mas você sabia que nós também já recebemos uma revelação? A revelação do lugar secreto, a revelação da presença de Deus. Não tem como voltar mais, irmãos. Se nós não tivéssemos recebido esse ensino, essa orientação, de repente as outras coisas estavam nos satisfazendo, ou nós estávamos achando que estava tudo bem. Mas diante dessa revelação, não tem como estar tudo bem se nós não estamos fazendo. Não tem como estar tudo bem, porque Deus já nos mostrou o que Ele quer. Deus já disse que nós devemos buscar o reino de Deus nas nossas vidas. Deus já disse que Ele quer nós cheios do Espírito Santo. Mas por que tanta dificuldade? Porque a nossa carne, ela grita. A nossa carne, ela grita dia e noite. E muitas vezes nós podemos dizer, como Paulo, que a carne dele o esbofeteava. Mas Paulo entendeu, quando a carne dele esbofeteava, era para dizer o quanto ele era pequeno e quanto ele era dependente de Deus. Não é para ele desistir. Não era mais pelo contrário, é para ele se jogar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Irmão, se você se sente fraco, se você se sente inapto, se você se sente indigno, isso é bom, irmãos, porque quando nós estamos fracos, a palavra de Deus é aí que nós estamos fortes. Mas para ser forte, você precisa ser cheio das coisas do alto. Você está prontinho para receber, mas para receber, você precisa buscar. Por que o diabo quer travar a sua boca? Porque quando nós confessamos com a nossa boca a liberação, quando você adora a liberação, quando você canta aqui e entende o que você está louvando, a liberação no mundo espiritual. O que nós fazemos no início do culto não é um entretenimento, não é um aquecimento para você receber a palavra. Nós já estamos profetizando sobre os ossos secos. Nós já estamos trazendo à existência o que não existe. Nós já estamos rompendo no mundo sobrenatural. Nós já estamos invadindo o terreno estranho de Satanás, enfincando a nossa bandeira, dizendo: é chegado o reino de Deus. É isso que Deus tem falando para nós. Irmãos, diante dessa revelação, nós temos que ser como Cornélio. Prontamente diz: Senhor, o que eu devo fazer? E Ele já nos respondeu: arruma um lugar na sua casa para me buscar. Arruma um lugar na sua casa para que você não seja importunado, mas para que eu possa falar com você. Diante disso, Deus já nos respondeu: busque intensamente. Mas, irmãos, é lógico que quando isso acontecer, Satanás, ele vai aparecer. Quando Jesus jejuou 40 dias, e ele sai levado pelo Espírito Santo, mas ele volta com poder. E quando ele está ali cheio, na plenitude, quem aparece? Satanás, para tentá-lo, para falar coisas ao seu ouvido. Mas ele disse algo naquele lugar: está escrito. Irmãos, quando o diabo vier te tentar, você tem que dizer: está escrito. Está escrito. E você vai dizer: eu não vou retroceder. Sabe por quê, Satanás? Porque se eu retroceder, Deus não vai ter alegria da minha vida. Porque Ele já venceu por mim. Eu não posso me colocar na condição de um derrotado, porque Ele já me fez vencedor. Eu não posso me colocar na condição de um destruído, porque Ele já me deu poder. Eu não posso me colocar
num lugar da onde Ele já me tirou. Entende isso, irmão? Mas eu tenho que tomar posse. Mas é lógico que as coisas não vão acontecer nem do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Cornélio ouviu aquela visão, de repente ele achou, eu vou receber toda a orientação. Mas Deus disse para ele, vai até aquele homem, vai até aquela igreja, vai ouvir a palavra. O que está escrito na Bíblia, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Irmãos, você precisa ouvir a palavra. Eu não sei quanto tempo você aguenta, mas durante a semana você precisa ouvir a palavra. Amanhã você tem que ouvir a palavra. Você precisa ouvir a palavra, porque senão a sua fé, irmão, ela murcha. Às vezes você se sente forte quando estamos reunidos na igreja, mas quando saímos por essa porta, parece que a força e a fé ficaram aqui, porque você precisa constantemente deste poder sobre a sua vida. É um processo, porque se você se contentar apenas em algum momento estar na igreja, você se torna um religioso. Deus não quer que você seja um religioso, e Deus quer que você seja um filho, e o filho está sempre com o Pai. Tudo bem que nós estamos vivendo já os tempos do fim, que o lar está destruído, deturbado, as coisas já não estão do jeito que Deus criou, mas este princípio ainda vale, porque o Filho tem livre acesso, e a palavra fala que nós temos livre acesso ao trono de Deus, porque aquilo que impedia já foi quebrado, já foi tirado. Mas, irmãos, nós temos colocado empecilhos, nós temos colocado coisas diante de nós, oh aleluia, mas que isso seja quebrado. Nós vemos aqui, olha o que diz aqui a palavra do Senhor Jesus. E no dia imediato, no versículo 24, chegava a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, porque eu também sou homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Olha que interessante, meu irmão, lá na casa de Cornélio, ele não somente parou para ouvir o que o homem de Deus tinha, mas ele chamou mais pessoas, ele colocou todos ali assentados. Agora nós vamos ouvir. E aqui no versículo 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Irmãos, não existe ninguém na face da terra indigno, e a salvação, ela é para todos, e nós somos aqueles que vamos ter que ir aonde as pessoas não vão. Alguém tem que chegar em lugares onde ninguém quer ir. Alguém tem que, muitas vezes, falar de Jesus para pessoas que ninguém quer falar. Porque, muitas vezes, a pessoa olha assim, o que essa pessoa pode contribuir, ou pode fazer em prol da obra de Deus. Mas Jesus não olha dessa forma. Ele diz, eis que a salvação chega para esse lar. Eis que a salvação chega para essa vida. O que ele vai fazer ou o que não vai fazer não importa, irmão, porque o depois é outro processo. Aí entra o Espírito Santo moldando a mente, trabalhando no coração. Esse é um outro trabalho, mas a salvação, ela tem que chegar primeiro. A salvação, ela tem que chegar primeiro. No versículo 29, pelo que sendo chamado, vim, olha que Pedro diz, sem contradizer. Irmãos, você está sendo chamado, você não pode contradizer. Deus está te chamando para algo mais. Deus está te chamando para um relacionamento. Não pode contradizer, porque você contrariar a Deus, você pode até contrariar as pessoas, mas não contrarie a Deus. Não contrarie a Deus.
porque você pode perder o bem mais precioso. Olha aqui na continuação, por quê? Pois, pergunto, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio. Aí ele disse, há 4 dias estava em jejum, até esta hora, orando em minha casa, e até a hora 9. Irmãos, quando nós olhamos para Cornélio, nós vemos ele um homem de oração, certo? Não é isso que está escrito aqui? Homem de oração, piedoso, bondoso, ajudava as pessoas, temente a Deus. Aí você vai dizer, puxa, o cara é um bom cristão. Mas estava faltando algo. Nós vamos ver o que estava faltando. Estava faltando algo. Só ser bondoso, a bondade, essas coisas, é uma característica do caráter de Deus. E como nós somos feitos à imagem e à semelhança, você encontra muitas pessoas com esse caráter, porque Deus criou o homem dessa forma. Mas Deus está falando de algo a mais. Ele não está dizendo que nós não devemos ser bondosos. Ele está dizendo que nós devemos ser tudo isso, mas receber algo a mais. E o que é esse algo a mais? Vamos ver aqui. No versículo 31, ele começa a explicar o que aconteceu, né? No versículo 32, e aqui fala que ele mandou chamar Simão, por sobrenome Pedro. Esse que está na casa de Simão, curtidor, junto ao mar, vindo te falará. E ele diz, então aí eles estavam tendo ali um encontro. Cornélio encontra com Pedro, e ele fala, logo que aconteceu tudo isso, no versículo 33, eu mandei te chamar, pois agora estamos diante de Deus para ouvir tudo que é mandado. Irmãos, toda pessoa, ela tem que entender o teor do Evangelho. O que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Então Pedro estava ali para isso. Irmãos, muitas vezes você vai ser enviado para um lugar para mostrar para aqueles que estão ali o que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais que estar dentro somente de uma igreja. Mas você precisa entender o porquê você está aqui. Porque senão você vai achar, porque você esteve num determinado culto, você cumpriu a sua obrigação, e nós não temos nenhuma obrigação para com Deus. Você não é dessa forma que nós trabalhamos, não é dessa forma que Deus quer. Deus ele quer um relacionamento de amor para com Ele, não de obrigação. Estão entendendo? Pela graça sois salvos. Agora Ele quer que você retribua com graça a graça recebida. Retribuir com graça a graça recebida. Então no versículo 34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele teve aquela visão de algo imundo, e Deus disse, não diga que isso é imundo, se eu purifiquei. Então ele estava ali, quando ele entra naquela casa, ele foi levado àquele lugar sem saber para onde ele estava indo. E quando ele começa então a entender, imagina ele chegando na casa, é por isso que o Espírito Santo diz para ele, vá sem contradizer. Imagine a mente dele indo para aquele local. Quando ele entra, ele viu que não havia nenhum judeu ali. E ele diz, estou no lugar errado. Mas quando então Cornélio abre a boca e diz que Deus tinha falado com ele, ele entendeu que Deus falou primeiro com Cornélio, e depois, naquela visão, Deus estava dando a segunda orientação. Então ele começa a entender o porquê ele estava naquele local. Então ele começa a dizer, versículo 35, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele me enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por amor de Jesus. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando a Galiléia, e depois do batismo de João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo e com virtude, ao qual andou fazendo um bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas. Quem que você é, irmão? Diga, eu sou a testemunha.
o que você tem visto desse Jesus? Você é testemunha. E a testemunha, ela tem que falar. Testemunha que não fala, né? Tá ali o advogado ali. Serve para alguma coisa? Testemunha que não fala. Difícil, né? Testemunha que não fala, não dá. E nem você também não pode ser uma testemunha orientada, que é aquela que muitas vezes a gente tenta conversar ali, ó, você faz dessa forma, tal, não dá certo, porque na hora ela vai tremer. Porque quem não teve a experiência, irmão, na hora não sai nada. Você precisa saber o que Deus fez por você, para que lá fora você saiba e tenha certeza o que você vai contar. Você precisa contar tudo que Deus fez. Então nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado num madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordena a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados no seu nome. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos e foram batizados. Eles ainda não eram batizados nas águas, mas foram batizados no Espírito Santo. Por isso nós vemos aqui que não há uma ordem, não há uma ordem estabelecida. Mas olha que coisa interessante. O que é o Evangelho? Primeiro eu tenho que crer, certo? Se eu não crer, não adianta nem falar as outras coisas. Primeiro eu tenho que crer. Segundo, arrependimento dos pecados. Não está dizendo para você se tornar santo. Você não tem essa capacidade. Está dizendo para você se arrepender dos pecados. É você olhar para você, puxa, eu me arrependo das coisas que eu fiz, das coisas que eu estou fazendo. Terceiro, confessarmos a nossa fé. Se você crê, você tem que confessar com a sua boca. Por isso que a palavra diz, aquele que confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, que Ele ressuscitou e um dia voltará, esse é salvo. Terceiro, confessar a nossa fé. Quarto, batismo para o perdão dos pecados. Se você crê, o que te impede de ser batizado? O eunuco entendeu, falou assim, o que me impede de ser batizado? Ali uma água ali, vamos lá. Ele não perguntou que dia que vai ter batismo lá no lugar onde você está. Ele disse, o que me impede de ser batizado? Ele foi lá e foi. É assim que nós temos que atender de pronto ao chamado. Batismo para perdão dos pecados. Batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para capacitação. É o Espírito Santo que te capacita. É o Espírito Santo que vai gerar transformação. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que de tudo que nós temos visto aqui, nós não fizemos nada. Não é verdade? Deus não deixou tudo pronto através de Jesus. Ele só quer que você creia, que você receba. O resto é com Ele. E sexto, uma vida de serviço a Deus. Vamos terminando aqui, já vou terminar. No versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Eles tinham experimentado, irmãos, lá no dia do Pentecostes. Aí de repente eles chegaram num lugar totalmente estranho, a palavra foi pregada, e aqueles homens começaram a ter experiências que eles tiveram. Aí foi que a ficha de Pedro caiu. Sabe por que ele falou? Ele falou o seguinte: se Deus pôde dar a estes homens a mesma coisa que eu recebi, quem sou eu para falar alguma coisa?
Olha o que diz aqui no versículo 46. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Esses que também recebem em nós o Espírito Santo? Está vendo por que o Espírito Santo foi derramado primeiro? Porque ele não ia querer batizar ninguém, irmãos. Quando o Espírito Santo caiu, ele entendeu. E aí ele falou o seguinte: pode então, se eles já receberam a promessa, pode então recusar o batismo? Eu estou aqui, vou batizá-los. Vendo que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Às vezes as coisas estão indo para um rumo e você não está entendendo, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que precisa acontecer para que você acredite, irmão. Deus sabe. Deus sabe. E quanto mais impossível para Deus é melhor. Porque no dia que Ele te pegar, no dia que Deus te pegar, não tem como voltar mais. Porque Ele vai cravar a marca dele ali. E você vai dizer, não tem como dizer que não é Deus. Não vai ter nenhum resquício do velho homem. O velho homem não ajudou em nada. Aí você vai chegar à conclusão, esse velho homem é um inútil. Eu quero o novo homem. O velho homem não serve para nada. Pelo contrário, até hoje só me atrapalhou. Porque a sua ficha vai cair, você vai dizer, olha o que eu perdi todo esse tempo. Mas Deus tem grandes coisas para nós. Você precisa deixar Deus levar o odre velho. Fala para Deus assim, Deus, pega esse odre velho, queima, joga fora. Inutiliza isso aí, porque eu quero receber o novo. Para o novo vir, o velho tem que sair. Não estou dizendo que Deus está desprezando as pessoas. Eu estou dizendo dos costumes, das manias, das coisas que nós estamos enraizados e não queremos deixar. Mas Deus quer te dar coisas melhores. Deus quer te dar experiências melhores. Deus quer fazer com que você veja os céus abertos, como está em João 1, anjos subindo e descendo, assim na terra como no céu. Assim no céu, como na minha casa. Assim no céu, como na minha vida. Assim no céu, como na minha mente. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade e não a minha, porque a minha vontade até hoje não me levou a lugar nenhum. Eu quero experimentar para onde a tua vontade quer me levar, e Ele vai te mostrar aonde a vontade dEle vai te levar, porque você vai viver os melhores anos da sua vida. Os melhores anos da sua vida você vai viver. Aleluia! Os melhores anos da sua vida. No versículo 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Oh, aleluia! Eles viram a necessidade do trabalho continuar. Há necessidade, irmãos. Há necessidade. Deus te chama. Você teve uma experiência com Deus. Agradeça a Ele, mas há necessidade de você permanecer mais alguns dias, porque senão a chama ela apaga. Você precisa estar junto daqueles que estão com a mesma visão. Você tem que estar junto daqueles que estão lutando com o mesmo propósito, porque vai ter um momento, irmão, que você não vai ter força, e a tendência é você voltar para trás. Só que quando você volta para trás, o diabo está te esperando mais furioso, mais agressivo, porque antes ele via você andando para frente, sem poder colocar a mão em você, mas agora quando você retrocede, você está dando legalidade para ele vir e cravar as suas garras em você. É por isso que nós não podemos voltar para trás. Por isso, se você tem retrocedido, irmão, vá para frente. Não dê essa legalidade para o diabo, porque o objetivo dele é te destruir, é te matar, é te acabar com a sua vida. Porque eu não sei a humanidade, mas ele não está brincando. Assim como Deus não está brincando.
Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe qual é o seu futuro, porque a Bíblia diz que lá na cruz, ele é o único que já foi condenado. Ele já foi. É por isso que ele vem agressivo para tentar tirar aqueles que estão no caminho do Senhor. Por isso, toma cuidado, você jovem, para onde você vai. Porque se você um dia foi marcado com o selo de Deus, quando você entra no terreno inimigo, sem a cobertura do Pai, você é um alvo fácil. O inimigo vem e ceifar a sua vida, para te aprisionar. É forte isso, mas é a realidade. Nós temos que ouvir a verdade, irmãos. Temos que ouvir a realidade. Historinha para alegrar as nossas vidas não vão trazer transformação para nós. Essa é a verdade. É a verdade. Nós temos que estar cheios de Deus. Cheios, buscando constantemente. Está sem vontade de orar? Vai assim mesmo. Quantas coisas você faz sem vontade? Você não é birrento? Eu vou fazer assim mesmo. Então vai orar assim mesmo. Né? Não é verdade? Você não é birrento? Você não é brigão? Então vai brigar. Vai brigar no mundo espiritual. Aí a gente às vezes não quer fazer essas coisas. Né? A gente sabe muito bem, né, nos sobressair nesse mundo. No mundo espiritual, você está desse tamanhozinho. Se sobressaia lá também. Se sobressaia. Por que Deus escolheu Paulo? Porque ele foi para cima. Ele não se acovardou. Ele tinha essa personalidade. Irmãos, no dia que você souber usar a sua essência, porque Deus, ele não te muda. Ele te dá o Espírito Santo que te controla, mas ele te faz você então ser o que você é nesse mundo, no reino de Deus. Imagine você gritando, esbravejando, brigando no mundo espiritual. Você já se torna um vencedor. Você recebe tudo, irmãos. Faça da mesma forma que você faça aqui, mas faça do lado certo, que é lá nas regiões celestes. Vai gritar lá, vai esbravejar lá, vai lutar lá, vai reivindicar o seu direito lá, e você será abençoado, transformado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te bendizemos. Aleluia, Tu és santo e Tu és tremendo, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero que você levante o seu folheto. Venha ao Teu reino. Oh, aleluia.